Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia, da Mato no Prato, e estou aqui no espaço de referência de atividades socioambientais do Sesc de Taubaté para falar com vocês sobre solo vivo. O que é um solo vivo? Quando a gente fala em solo vivo, a gente está falando de um ambiente e não especificamente de um punhado de terra. O solo é composto de um misto de rochas decompostas em diferentes partículas, juntamente com matéria orgânica que compõe esse ambiente de vida. Quando a gente fala em solo vivo, a gente está se referindo aos organismos ou micro-organismos, como bactérias e fungos, que vivem ali naquele ambiente, contribuindo para a sua dinâmica e para o ciclo de vida que vem a ocorrer nela. Como esse já é um espaço manejado há um bom tempo, a gente tem diferentes estratos de terra, nos canteiros, nas partes suspensas, nos vasos de plantas. E aí a gente consegue observar legal as diferenças entre eles. Antes de começar um cultivo, seja em um canteiro no chão ou mesmo em uma estrutura como essa aqui, é interessante a gente pensar, tentar observar ou fazer um levantamento do histórico daquele solo ou da terra que foi usada ali. Se ela vem de um lugar que a gente chama de terra de barranco, de um lugar que tenha menos atividade orgânica, então essa terra fatalmente vai ter uma composição mais mineral, ou se ela é uma terra que vem sendo utilizada para atividades de cultivo e certamente tem mais matéria orgânica. E aí a gente faz pequenas adaptações. Entender essa terra é possível se fazer assim no olho. Quem tem prática consegue entender até com o comportamento das plantas que vai ser posto ali. Mas é claro que para a gente ter uma agricultura mais precisa, é interessante também fazer uma análise. Essa análise é feita em laboratório, mas hoje universidades e institutos de pesquisa oferecem esse tipo de análise gratuitamente ou a baixo custo para as pessoas. Basta levar uma amostra e fazer então a contratação desse serviço. Para fazer essa análise, o tamanho da área que você pretende cultivar vai determinar o número de amostras necessárias de se colher, porque uma área muito extensa pode apresentar 2 ou mais tipos diferentes de características de solo. Um espaço como esse aqui, uma amostra é o suficiente. Canteiros em chão, se você tiver assim, por exemplo, uns 10 canteiros, é interessante fazer a medição de pelo menos 2 deles. Esse aqui é um canteiro suspenso que foi recentemente plantado. A terra que preenche o fundo desse canteiro é uma terra um pouco mais ácida. E como é que a gente descobre isso? Cada lugar tem terra mais ou menos ácida. A gente sabe disso pelo histórico do ambiente, da região. Mas é possível também a gente detectar a acidez do solo através daquelas filipetas que são vendidas para medição de água de aquário. É um método muito simples, barato e rápido que aponta o nível de acidez desse solo. Quando a gente entende que o solo é mais ácido, a técnica mais utilizada e a mais recomendável é a calagem dele. A gente vai usar a cal virgem para ser misturada nesse solo, numa proporção de mais ou menos 10%, para que a gente possa garantir que esse solo fique mais alcalino. É claro que tem plantas que vão preferir solos mais ácidos e plantas que vão preferir solos mais alcalinos. O interessante é a gente sempre manter o equilíbrio. Para alimentar essa terra e fazer com que ela seja mais nutritiva para essas plantas, a gente vem e completa ela com essa terra bem preta que a gente tem aqui na parte de cima, que é o humus de minhoca. É matéria proveniente aí da decomposição de matéria orgânica feita principalmente pelas minhocas. Um processo muito simples que produz esse tipo de material vendido nas floriculturas, nas casas de agricultura. O humus de minhoca é muito eficiente, é excelente para cultivo, mas é um material um pouco mais caro. Então, a não ser que você possa produzir o seu próprio humus de minhoca na sua propriedade, é mais interessante para esse tipo de espaço, canteiros que são no chão e que são mais extensos, a gente usar o esterco. Vocês podem reparar que a gente tem cores diferentes, né? Aquela terra é muito mais preta do que essa, o que não significa que elas tenham uma grande diferença em quantidade de matéria orgânica. Aqui eu também tenho uma grande quantidade de matéria orgânica. O esterco é interessante ser usado assim quando
curtido, quando ele já foi decomposto e está um pouco mais seco para vir aqui para a nossa horta. E aí a gente tem espaços e sistemas de cultivo que independem dessa alimentação constante, da nutrição artificial da terra. Artificial, digo, por a gente inserir, introduzir nutrientes ali, não que eles sejam feitos com insumos artificiais, como agrotóxicos ou fertilizantes que não sejam orgânicos. Aqui, como a gente está num ambiente de diversidade, como esse modelo agroflorestal, a gente tem essa camada de matéria orgânica sobre o solo, e isso aqui se dá naturalmente. Nas florestas, a gente chama essa camada de serrapilheira e é ela quem mantém o solo úmido, cheio de matéria orgânica, alimenta os micro-organismos e organismos maiores que frequentam ali, como os insetos, as minhocas, e também mantém as nossas plantas adubadas. Aqui a gente consegue perceber essa cobertura vegetal de uma maneira muito clara, ela é solta, ela é leve e vai se decompor aqui ao longo do espaço. Quando a gente capina ou faz algum tipo de corte pela nossa horta ou nos nossos pomares, é sempre interessante a gente aproveitar esse material e trazer para próximo dos pés das nossas plantas. Só é legal ficar de olho para não reunir muito dessa matéria orgânica assim, no pé da nossa planta. Já vi gente fazendo isso. E isso pode deixar o risco do pé aqui da nossa planta apodrecer. Isso não é interessante para nós. Então, um pequeno afastamento é a distribuição dessa matéria, quando ela é proposital, e quando não, deixe que as folhas caiam e façam o seu trabalho aqui no solo. A gente pode perceber que isso acontece com muita frequência nesse espaço, porque é uma terra fofa, muito fácil da gente sentir o quão aerada ela é, por conta dessa fofura, do quanto ela é solta e do quanto ela é úmida. É muito comum que as pessoas se lamentem comigo, que plantaram uma ou outra variedade de punk e não tiveram sucesso. E aí, as primeiras perguntas que eu faço são relativas a isso. Você sabe qual é o comportamento e qual é o gosto dessa espécie que você está tentando cultivar? E aí, logo em seguida, e o solo que você tem usado? Será que você está atento à vida desse solo? Será que esse solo tem qualidade para desenvolver aquela determinada espécie? Então a gente tem sempre que entender que o cultivo depende diretamente da terra. Não adianta a gente querer ter uma produção de altíssima qualidade se o solo está deficiente, está ruim. Fiquem atentos à qualidade, às características e também à manutenção desse solo. E eu tenho certeza que é sucesso na hora do cultivo. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Até mais, pessoal. Muito obrigada!